Então vamos lá, tratando a respeito do tema filosofia, nós vamos agora enfrentar, resolver algumas questões que surgem durante o nosso trabalho, durante a preparação. Os alunos normalmente se deparam com esse tipo de questionamento e são questionamentos relevantíssimos para a nossa preparação, levando em conta, é óbvio, aquilo que a gente encontra na nossa prova. Então vamos lá, vamos dar uma olhada ali, o primeiro questionamento que nós temos. Para John Locke, o contrato social inaugura um Estado civilizatório sem qualquer limitação? O que está se perguntando aqui? Está se perguntando o seguinte, olha, a partir do momento em que surge um Estado, vamos imaginar uma Constituição, editada uma Constituição, leia-se contrato social, nós inauguramos o Estado. Essa Constituição, ela inaugura um Estado sob aspecto jurídico? Essa Constituição, ela pode editar ali regras, princípios, sem qualquer limitador. Por exemplo, ela pode, no nosso caso, voltar a instituir a escravidão como possível. Ela pode instituir a tortura como meio de obtenção de prova em processo penal. Essa Constituição, ela pode fazer isso, inaugurar o Estado do zero, tábula rasa, começou do zero. Se começa do zero, esse contrato social, no leia-se a nossa Constituição, poderia aí, de fato, inaugurar uma ordem jurídica sem qualquer limitador. Locke, entretanto, quando ele trata desse tema, ele faz um confronto, uma comparação entre o estado de natureza, antes do contrato social, e o estado civilizatório após o contrato social. Para Locke, antes do contrato social, o homem vivia em estado de natureza, um estado de natureza que, na sua percepção, diferentemente de Hobbes, era um estado pacífico, harmonioso, onde eventualmente poderia haver ali uma querela, um conflito, mas a rigor um estado pacífico. E por que pacífico? Porque cada um ali tem noção do direito natural, da lei da natureza, especialmente em relação ao direito de propriedade, que na percepção de Locke, entendido em sentido amplo, é o primordial dos direitos naturais. Direito de propriedade é o direito à vida, é o direito ao próprio corpo, é o direito ao trabalho, é o direito ao fruto que decorre do trabalho. Então, direito de propriedade é entendido sob aspecto lato, sob esse aspecto amplo. Na percepção de Locke, no estado natural já havia esse direito de propriedade privada, já existia. E Locke, ele diz o seguinte, olha, há essa situação no estado de natureza, onde as pessoas vivem de maneira harmoniosa, onde um respeita o direito do outro, entretanto pode haver alguma querela. Em havendo uma querela, no estado de natureza, cada um faz justiça pelas próprias mãos. Isso é o inconveniente. Locke entende, então, que com o Estado social, renuncia-se a uma parcela dos direitos, especialmente ao direito de autodefesa, renuncia-se para se eleger um terceiro para resolver esse tipo de querela. Ou seja, a justiça ela já não é realizada pelos indivíduos individualmente, mas sim pelo Estado. O Estado, portanto, irá resolver essas querelas, preservando sempre a liberdade, a propriedade, isso na percepção de Locke. Então, o que a gente nota? Nota que esse Estado que for instituído, ele tem que respeitar os direitos naturais que, na percepção de Locke, tem continuidade. Desde o estado de natureza, esses direitos naturais, por exemplo, direito de propriedade, ele ingressa na nova ordem jurídica em situação de continuidade. Portanto, nesse contrato social, nós temos que estabelecer que haverá a preservação daqueles direitos naturais que pré-existiam. Então, na percepção de Locke, é sem dúvida. Inaugura-se um Estado agora, o Estado civilizatório, entretanto, ele é instituído por meio de um contrato social que, estabelecendo a continuidade dos direitos naturais, prevê limites a esse Estado civilizatório. Então, respondendo à pergunta que nós temos ali, e qual que é a indagação? Para Locke,
o contrato social, inaugura o Estado civilizatório sem qualquer limitação? Errado. Inaugura um Estado civilizatório, sim, com limitação, que é a preservação dos direitos naturais pré-existentes, especialmente o direito à propriedade privada. Tanto isso é verdade que Locke admite a possibilidade de os governados resistirem ao poder do governante quando este vem a usurpar, quando este vem a extrapolar, buscando inclusive aniquilar o direito de propriedade. Então aí eu tenho a possibilidade de resistência. E isso Locke admite. Então, primeira questão resolvida. Vamos dar uma olhada na outra questão que nós temos. Para Locke, o homem em estado de natureza vive em constante situação bélica? Ora, Locke tem uma percepção distinta de Hobbes em relação ao estado de natureza. Para Locke, o estado de natureza ele é pacífico, ele é harmonioso. Eventualmente nós vamos encontrar uma querela, um conflito, uma situação bélica. Então, para Locke, o homem no estado de natureza é um ser pacífico, é um ser harmonioso, é um ser que vive ali, obviamente, convivendo com outros indivíduos. Não que ele seja naturalmente social, como diz Aristóteles, não. Mas é um ser que respeita, sim, os direitos dos outros, especialmente os direitos naturais, não havendo aquele estado belicoso que Hobbes nos traz. Hobbes diz o seguinte, olha, o homem no estado de natureza, por medo, ele age em situação bélica, ele vive em situação bélica. O homem é lobo do próprio homem. Essa é a expressão de Hobbes, o que não existe na percepção de Locke. Então, voltando ao questionamento, para John Locke, o homem em estado de natureza vive em constante situação bélica? Não. O homem, para Locke, no estado de natureza, vive de maneira harmoniosa, de maneira pacífica. Vamos lá. Vamos à outra questão que nós temos. Para Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o estado de natureza corrompe o homem, de tal modo que necessário se tornou o estado civilizatório. Errado, errado. Na verdade, a resposta aqui é negativa. Não. Para Rousseau, o estado de natureza era o estado onde o homem vivia tranquilo, de boa, tanto que ele usa a seguinte expressão: o homem no estado de natureza era um bom selvagem. Após a instituição do estado civilizatório por meio do contrato social, onde está previsto o direito de propriedade privada, surge aí a ganância, surge a corrupção ou a degeneração moral do ser humano. Então, Rousseau diz que o que trouxe a degradação moral do ser humano foi o estado civilizatório. Não que, preste muita atenção, e aí é uma crítica de Voltaire, inclusive a Rousseau, não que Rousseau pretenda o retorno ao estado de natureza, não é isto, de maneira alguma. Rousseau parte do pressuposto de que o homem busca e tem condição de chegar a seu aperfeiçoamento. Diante disto, ele busca ali, por meio do contrato social, transformar o homem, retirando-o daquela degradação moral e recuperando o homem. De que maneira? Ele vê dois instrumentos hábeis para essa recuperação, para essa transformação do ser humano. Primeiro instrumento hábil é a educação. Todavia, vai demorar um pouco, né? Então o que ele faz? O outro instrumento, ele entende, é a lei. A lei é ditada pelo Estado. Mas quem é que dita essa lei? Na percepção de Rousseau, o homem ele não ingressa nesse Estado, no contrato social, de maneira submissa. Não. Ele ingressa fazendo parte desse ente político de forma ativa, atuando. Isso significa que, na percepção de Rousseau, caberá ao indivíduo, ao se reunir-se, exercer a soberania. Portanto, a soberania é do povo. Inclusive, os governantes estão submetidos a essa soberania. Então, na percepção de Rousseau, quando
Institui-se por meio do contrato social esse estado civilizatório, transformador do ser humano. Eu tenho ali, na verdade, uma democracia, e olha o que eu vou dizer, uma democracia socialista, onde todos irão atuar em prol do todo, o homem legislará para ele próprio, e essa legislação respeitará a liberdade e a igualdade. Olha os lemas da Revolução Francesa aí nesse caso. Não podemos esquecer que Rousseau é contemporâneo à Revolução. Então, devemos afirmar aqui que Rousseau busca de fato a realização da igualdade, busca trazer o indivíduo para a sociedade, é um indivíduo com uma postura ativa, atuando de maneira positiva na realização do bem comum. Obviamente que atuando frente ao Estado não numa situação de submissão, mas uma atuação ativa, uma atuação positiva. Então, se a gente observa o que nós tínhamos antes, nós podemos dizer, olha, o Rousseau, ele falava o seguinte, o homem no estado de natureza estava de boa. Surge o estado civilizatório que o corrompe, o degenera, há uma degradação moral do ser humano. Precisamos consertar isso. E como é que nós vamos consertar? Educando, legislando, buscando a satisfação do interesse comum, leis editadas estas, de que maneira? Com universalidade, imperatividade, generalidade, portanto dirigida a todos, todos estão sujeitos à lei. Tá bom? Essa é a percepção, então, de Rousseau. Respondendo à questão que nós trouxemos ali para Rousseau, o estado de natureza corrompe o homem de modo que necessário se tornou o estado civilizatório? Errado. Na verdade, o estado de natureza, ele tem ali como característica o ambiente onde o homem vive de maneira tranquila, de maneira harmoniosa, com retidão, inclusive. Essa retidão toda é objeto de uma degradação que é fruto do estado civilizatório. Então, item aí está errado, a resposta é negativa, levando em conta o que a gente havia aí exposto. Então, eu tenho aqui para Rousseau, vamos ilustrar? Eu tenho aqui um bom selvagem, livre, perfectível. Hobbes, por ser considerado Hobbes pode ser considerado um filósofo moderno, apesar de absolutista? Olha que interessante. Nós não podemos esquecer que Thomas Hobbes, ele era absolutista. Ele defendia o absolutismo, era um defensor do absolutismo. Entretanto, não às luzes do teocentrismo. Não. Ele não dizia que o soberano detém todo o poder em razão de uma força divina, em razão de uma vontade divina. Não, não dizia isso. Aliás, ele é um absolutista que traz ali à luz a razão. E ele fala, olha, de fato nós temos um Estado que surge por meio de um contrato social, o indivíduo renuncia a todos os seus direitos e se submete a esse Estado, cabendo ao soberano editar as leis, executar as leis, julgar, portanto, o Estado absolutista. Entretanto, esse soberano ele não desempenha o seu papel em razão de uma vontade divina, mas sim em razão do contrato social, em razão daquilo que foi trazido pelos indivíduos quando resolveram se unir, abdicando, abrindo mão de seus direitos, abrindo mão em favor do todo. Então, o que eu tenho aqui como característica do pensamento de Hobbes em relação ao Estado, em relação à política, ele não tem ali a teocracia como a justificação da existência do Estado. Na verdade, tem um contrato social. Então, nós percebemos que Hobbes é, na verdade, um absolutista, ele é absolutista, a gente não pode esquecer, um absolutista com instrumentos, com ferramentas iluministas. Então ele deve ser considerado, sim, um filósofo moderno. Obviamente que ele está ali naquele limiar, né? Exatamente na transcendência, e a gente não pode esquecer que a gente sai do feudalismo, a gente ingressa ali no renascentismo, após surge o absolutismo, é exatamente nesse ponto que ele está, mas um absolutismo que não é teocrático na percepção
de Hobbes é um absolutismo que tem como justificativa a razão, a realização desse contrato social. Portanto, sem dúvida, um filósofo moderno. Entretanto, a gente percebe que Hobbes traz ali as sementes em relação às quais germinarão o iluminismo, o liberalismo. Vamos olhar o que nós temos ali em relação à anotação a respeito de Hobbes. Thomas Hobbes, 1588 a 1679, portanto século XVII, século XVI e século XVII, defensor teórico do absolutismo. De seus estudos germinam as sementes do liberalismo burguês, obras destacadas, O Cidadão, Do Cidadão e Leviatã. Hobbes é empirista, não é um racionalista. O individualismo é o que impera. O homem vive em função de seus interesses. Isso justifica a existência de um estado artificial. Segundo Hobbes, isso em oposição àquilo que pensava Aristóteles, o homem não é um ser social. Na verdade, a sociedade civil, o Estado, ele surge ali de maneira artificial por meio do contrato social. Perfeito. Agora vamos lá, a próxima questão que nós temos. O que significa agir moralmente para Kant? Para Immanuel Kant, o que significa agir de maneira moral? Preste muita atenção agora. Olha, Kant é dos mais complexos pensadores do iluminismo, tá? Se não o mais complexo dos pensadores do iluminismo. É um pensador que traz técnicas absolutamente inovadoras à época. Aliás, ele explora demasiadamente a técnica em relação a isso. Ele trabalha ali, num primeiro momento, a respeito do conhecimento, especialmente do conhecimento científico, portanto, um caráter epistemológico no seu pensamento. Ao depois, ele ingressa numa análise a respeito de ética, moral, justiça e direito. Aí surgem as obras Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Metafísica dos Costumes, Fundamentação da Metafísica. Então nós temos ali diversas obras, cada qual com sua característica, mas a gente pode extrair alguns pontos em relação ao pensamento de Kant, especialmente levando em conta a moralidade e o dever. O dever, preste atenção, é uma obrigação que decorre de alguma lei. De alguma legalidade surge a necessidade de cumprir certos deveres. Então, do dever decorre a necessidade de cumprimento de obrigação. Necessidade de cumprimento de obrigação, que decorre de um dever. Tá certo? Ponto. Agora, olha que interessante. O que diz Kant? Kant diz o seguinte: eu posso cumprir um dever sem qualquer pretensão, sem qualquer objetivo, sem qualquer motivação, que seja tão só o cumprimento daquele dever. Então, quando se cumpre um dever sem que haja um objetivo outro, sem que haja uma motivação outra, que não seja tão só a vontade de realizar e cumprir aquele dever, neste caso, eu tenho um agir moralmente. Então, o que seria um agir moralmente para Kant? É um agir buscando o cumprimento de um dever pela simples boa vontade. Pela simples boa vontade. Não para o reconhecimento social, não para obter uma vantagem depois, mas sim pela simples vontade de querer cumprir aquele dever. Então, por exemplo, o sujeito, ele pratica um ato buscando um reconhecimento social. Ele não mente buscando o reconhecimento social. Ele está agindo moralmente? Na percepção de Kant, não. E por quê? Porque ele está cumprindo um dever, que é não mentir, mas com um objetivo, o reconhecimento social. Neste caso, ele não está respeitando a moral. Então, agir moralmente para Kant é agir com boa vontade, ou seja, com o único objetivo de cumprir-se aquele dever, sem qualquer outro motivo, sem qualquer outra finalidade, que não seja
a própria vontade de resolver ou de cumprir aquele dever. Essa é a percepção de Kant. Então, Kant ele diz o seguinte, que haverá sim deveres que surgem, especialmente deveres com sanção, e aí ele traz o dever que decorre do direito, estabelece então ele a distinção entre moral e direito. Moral impõe-se o cumprimento de um dever, pelo simples cumprir o dever, agir de boa vontade. Observe que a boa vontade passa a ser o eixo da moralidade em Kant. Entretanto, ele fala, olha, quando se fala do direito, o direito nada mais é, preste atenção, que o instrumento por meio do qual, por meio de uma coerção, eu obrigo o sujeito a cumprir certa obrigação. Então, para ele, eu tenho obrigações que decorrem do direito e que têm como característica a coerção. Agora, o cumprimento de uma obrigação em razão de um direito, uma norma jurídica, por exemplo, pode se dar por uma finalidade específica ou não. Quer dizer, o que ele está dizendo? Aquele que cumpre uma obrigação jurídica ou uma obrigação que decorre do direito poderá estar agindo moralmente ou não, pois poderá estar cumprindo aquela obrigação para satisfazer uma finalidade outra, que não é tão só a boa vontade. Vamos olhar o que nós temos de anotação em relação a esse tema. Olha, Kant estabelece a distinção entre dever, que seria seguir determinada legalidade, moral, cumprir um dever sem qualquer outro motivo ou fundamento. É a boa vontade. A boa vontade, portanto, é o eixo da moralidade kantiana. Em relação ao tema, preste atenção, vou voltar só um pouquinho aqui. Em relação ao tema, a gente precisa destacar essa pergunta que está no quadro. Para Kant, vamos ver se eu pulei uma pergunta. Não, não pulei. Para Kant, o Estado, por meio do direito, deve garantir o bem-estar e a felicidade individual? Tá, vamos aqui parar para pensar um pouco. Preste atenção, olha. Primeiro ponto, Kant separa direito de moral. Direito, ou obrigação que decorra do direito, é aquela que será cumprida mediante uma coerção. Ponto. Agora, quando fala-se do direito, ele está dizendo, olha, o direito que surge no estado civilizatório, no estado contratual, ele tem o dever de preservar o bem-estar, preservar a felicidade do indivíduo? Não, não. Kant fala que não. Não. Isso é atribuição do próprio indivíduo. Cabe a ele buscar o seu bem-estar, cabe a ele buscar a sua felicidade. O Estado, por meio do direito, não irá atuar dessa maneira. Então, o que ele diz aqui? Ele diz, olha, o direito, na verdade, constitui um instrumental para a realização da justiça. E a realização da justiça se dará com a concreção da liberdade. Já que a liberdade, eu não posso esquecer, a liberdade constitui o cerne do trabalho de Kant, onde ele diz que aquele que age com autonomia o faz com liberdade. E o que ele está dizendo? O homem que age com autonomia age sem os grilhões, sem os vínculos decorrentes de suas paixões, de suas predileções, de suas inclinações. Então, o homem, quando age com autonomia, é aquele que não age preso às suas pretensões, às suas inclinações, às suas paixões. Isso é agir com autonomia. Então, ele só age com autonomia quando ele tem, na verdade, a liberdade de fazê-lo. A liberdade, portanto, é o cerne do pensamento de Kant. Então, ele está dizendo, olha, a liberdade será preservada, sim, pelo Estado, e o direito dará à justiça o instrumental necessário para a preservação da liberdade. Só que eu não quero um Estado paternalista. Eu não quero um Estado paternalista. Eu não quero um Estado preocupado com a felicidade do sujeito. Eu não quero um Estado preocupado com o bem-estar do sujeito. O Estado tem que entregar para o sujeito o quê? Tem que entregar a igualdade e a liberdade. No sentido dele poder agir, não podemos esquecer que nós estamos no liberalismo, onde a burguesia está ascendendo, e a burguesia busca exatamente isso, a liberdade e a igualdade. Então,
O direito aqui busca realizar por meio da justiça a liberdade. Não é papel do direito, não é papel do Estado buscar o bem-estar individual, buscar a felicidade individual. Não é isso. Então vamos lá. Vamos voltar. Vamos observar uma outra questão que nós temos. O que se deve entender por positivismo eclético? Ponto. Preste bastante atenção. Aqui, nós estamos num momento histórico bastante peculiar. Nós estamos entre o final do iluminismo e ingressando no positivismo, saindo da filosofia pré-contemporânea e ingressando na filosofia contemporânea. Então, eu saio do iluminismo, estou ingressando agora, saindo da filosofia moderna e indo para a filosofia contemporânea. Surge, então, neste momento, o positivismo. Positivismo pode ser entendido da seguinte maneira, de maneira muito simples, que cabe ao Estado ditar o direito e ele o faz através da lei. Portanto, direito é aquele posto. Direito é aquele que é posto pelo Estado. Ponto. Entretanto, o positivismo, nós vamos perceber que os pensadores nos trazem ali uma subdivisão dentro do positivismo. Nós vamos encontrar o positivismo eclético, o positivismo estrito e o positivismo ético. Então nós temos, vamos olhar o quadro, vamos ver se eu trouxe essa anotação para a gente. Eu tenho ali o positivismo eclético, estrito e ético, tá bem? Tá. A questão está abordando exatamente em relação ao positivismo, vou voltar aqui, tá bom? Está perguntando exatamente a respeito do positivismo. Acho que eu passei para frente, né? Opa, aqui. Positivismo eclético. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, nós estamos exatamente naquele momento, na transição entre o iluminismo, que é uma filosofia pré-contemporânea, modernidade, para depois uma filosofia contemporânea, e aí eu caio direto no positivismo. Positivismo deve ser entendido aquele que diz que o direito é posto pelo Estado, é apresentado pelo Estado, o justo é aquilo que o Estado prevê, é aquilo que está na lei, ponto. É exatamente isso. Então, muitos fundamentam o direito somente no Estado. Esse é o positivismo estrito, cuja bandeira é levantada por Hans Kelsen. Mas eu tenho o positivismo eclético. O que é o positivismo eclético? É aquele que está surgindo logo depois do iluminismo e que diz, olha, o direito é aquele que é apresentado pelo Estado. Mas, para os positivistas, nesse caso, no positivismo eclético, eles buscam, além dessa fundamentação, além de fundamentar a existência no direito, num ato estatal, busca outras razões que não estejam no Estado. Razões de ordem social, razões de ordem cultural, portanto, valorações que nós temos e que estão fora do direito posto pelo Estado. E por que surge esse positivismo eclético exatamente nesse período? Porque eu não posso esquecer que, sob o império do modernismo, nós tínhamos o direito natural ainda com bastante vigor. Ora, então o que está falando o positivista agora? Falando, olha, o direito é esse que é posto pelo Estado. Entretanto, não podemos nos esquecer da existência de algo histórico, algo que está antes, normalmente algo vinculado ao direito natural. Então, aqueles que buscam justificar o direito com base não só no ato estatal, mas algo que está fora do Estado, eu posso chamar de positivista eclético. E aí, apesar de divergência que nós encontramos, quando se fala no caso brasileiro de Miguel Reale, com a teoria do tridimensionalismo, a gente pode dizer que Reale é, sim, um exemplo de um positivista eclético, já que ele diz, o direito surge de aspectos valorativos, aspectos axiológicos, portanto, valores são importantes.
Outro aspecto que é importante na percepção dele, eu tenho a norma, é lógico. Então, o critério tridimensional, eu tenho valor, fato e a norma. Portanto, o direito não está fundado tão só na norma, está fundado em algo mais, que está fora do Estado, que são os valores, que são os fatos. Portanto, eu posso dizer sim que Miguel Reale é um positivista eclético. Tá bom? Apesar de haver em relação a essa classificação, quanto a Reale, uma divergência. A divergência, sim. Alguns entendem que Reale é pós-positivista. Na minha percepção, não. Eu entendo que Reale é um positivista, todavia eclético, já que funda o direito onde? Não só na norma editada pelo Estado, mas também em valores, aspectos ou conjuntos axiológicos, conjuntura axiológica, e também em fatos, um complexo de fatos também. Então, Reale ele não olha só para a norma posta pelo Estado, mas sim ele olha para fora, para daí dizer o que é o direito. Então, o positivismo eclético é exatamente este, é aquele que diz que o direito é o direito posto pelo Estado, mas acaba fundamentando esse direito em aspectos outros que transcendem os limites estatais, tá bom? É isso aí.